Oi, gente, aqui é Erika, taróloga, minhas experiências paranormais. Se puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal. Então, vim aqui para mais um relato. Quando não dá para fazer, eu faço no outro dia. Mas eu gosto de fazer com calma, porque se com pressa não dá para fazer com calma relato, aí é ruim, né? Tem que fazer com calma. Então, se puder, se inscreva no meu canal, compartilhe. Eu vou contar de novo alguns casos, né? Porque são casos que eu tento ser objetiva e direta nos casos, para não florear muito, porque eu acho que o interesse de vocês é entender as minhas experiências que eu passo, que são muitas, entende? E para mim tá sendo um alívio poder dividir com vocês, porque são muitas experiências e acho que dá para dividir, eu dou, sabendo que eu nunca vou apresentar o nome de nenhum espírito que eu cuido, que eu vejo, ou que eu me comunico, ou que eu trabalho, por um respeito total a eles. Até porque a gente vive num mundo que as pessoas acham que só existe a igreja católica e a igreja evangélica. E que o único Deus é um só, Jeová, e não tem outros deuses. Então eu não discuto com essas pessoas, porque eu não sou kardecista e eu não sou umbandista. E eu acredito em Orumilá, em Olodumare, entendeu? Mas eu não vou ficar dando nome de orixá aqui, nem de entidade, e nem de nome de deidades e de entidades de magia, de espíritos antigos de magia, por respeito total a quem eu trabalho, quem eu cuido, quem eu carrego e quem eu conduzo, quem eu comando. Eu jamais vou falar. Porque a gente vive num mundo em que as pessoas acham que tudo é a igreja. E não é, gente, não é. Tem muitas ordens de magia, tem o candomblé que tem 5 linhas, tem a ayahuasca, tem xamanismo, tem as religiões indianas, tem os gurus indianos, e existem várias linhas de trabalho, druidas, os celtas, os wiccas, tem milhões de linhas, então eu não vou ficar, entendeu? Falando de nome de entidade, porque isso é para quem para quem vivencia, para quem tá nessa. Para o público em geral, que o meu canal é para o público, é para falar do que é a experiência de um paranormal. O que o paranormal passa, porque ele tem experiências em outras dimensões. Eu posso dizer que o paranormal tem uma vivência de uma hiperrealidade, que não é uma realidade comum, mas não é uma esquizofrenia nem uma psicose. É uma hiperrealidade, porque você se transporta para outras realidades, ou através dos rituais, ou através do transe, porque claro que quando eu estou cuidando de espíritos e comandando eles e colocando eles para trabalhar e em comunhão com eles, em total comunhão com os espíritos que eu cuido, que eu amo, que eu sou devota e que eu trabalho com eles para ajudar pessoas e para me ajudar. Eu jamais falei o nome de nenhum deles, e já falei para vocês, são mais de 80, mais de 100, mas eu não falo o nome, entende? Porque aqui não é para isso. Aqui não é para dar nomezinho de espírito. Aqui é para falar das minhas experiências e para as pessoas perceberem que existem outras dimensões. Existem pessoas que nascem com sensitividade e que elas podem entrar em transe ou se trabalhar para entrar em contato com espíritos e deidades de outras linhas que não só a linha reinante, soberana no mundo, que é a linha de igreja evangélica e católica. No mundo não é só isso. O mundo tem milhões de pessoas com outras linhas, inclusive na China, no Oriente Médio, em vários lugares. Então, assim, a gente não pode achar que tudo tudo é reina do Vaticano, nem tudo é, né? Não é, o mundo não é assim. Então, graças, eu me libertei, né, dessa soberania centralista de mentalidade. Eu consegui, graças assim, me libertar disso através do candomblé primeiro. Passei por várias situações até ver onde tive mais força para trabalho, onde tive mais afinidade. É claro que você vai trabalhar com quem você tem mais afinidade. E por conta das minhas afinidades, eu trabalho com a linha de magia também. São 2 linhas cruzadas. Porque por conta do que você carrega, do que você tem, você é obrigado a cuidar, a trabalhar. E é isso. E eu vou falar das minhas experiências porque
eu percebo que o interdimensional, as outras dimensões, influenciam diretamente na prosperidade das pessoas, na saúde das pessoas, tanto saúde física quanto saúde emocional e mental. Mas eu quero dizer que eu sou totalmente a favor de psicologia, de psicólogos, de psicanálise, de terapias, porque eu acho também que a cabeça é um importante aliado de qualquer ser humano. Se você não tem uma cabeça firme e não trabalha suas frustrações, seus recalques, você pode ficar confuso emocionalmente e isso pode atrapalhar o seu desempenho, a sua determinação, as suas ações. Então eu me prezo muito assim por duas coisas: o emocional, que é através de trabalho de terapia, e o trabalho espiritual, que eu acho, para mim, o motivo do sucesso e da realização de muita gente. No meu trabalho de tarô, eu trabalho mais essa parte emocional das pessoas e adivinhatório, ver o que eu tô vendo, o que eu acho que vem pra pessoa. Eu prezo muito o tarô adivinhatório e falo do emocional. Agora, eu percebo que o lado espiritual das pessoas influenciam totalmente os acontecimentos, às vezes, que você prevê no tarô. Nada mais é do que problemas espirituais. Vou contar um caso aqui de uma mulher que ela tinha um filho único e ela tinha separado do pai dele fazia muitos anos, porque o pai dele era alcoólatra. E ela morava com esse filho numa cidade pequena do Brasil, que eu não vou falar o nome. Ela tinha mais ou menos idade de 40 e poucos anos. Ela tinha uma profissão muito assim próspera. Ela ganhava bem financeiramente, ela era bem realizada. Ela tinha uma projeção na sociedade, porque ela tinha uma profissão assim valorizada e ela era bem reconhecida e ela era ótima no que ela fazia. E ela, aquela mulher que se dedicava muito ao trabalho, à profissão, a dinheiro, à realização profissional, lutadora, batalhadora, pessoa que estudou muito e a pessoa que tinha capacidade. Mas o pai do menino era alcoólatra e ela se afastou do pai por conta do alcoolismo, né? E ela criava o filho sozinha, só que ela ficava o dia todo na rua e o menino ficava em casa. E ele tava nessa época, quando eu comecei a atender ela, ele tava com 12 para 13 anos. E eu cheguei para ela, nas primeiras consultas que eu fiz com ela, eu falei para ela claramente que ele era um menino que tava primeiro precisando de terapia urgente, porque ela não tinha tempo para conversar com ele, porque ela chegava em casa muito tarde e ele ficava praticamente sozinho o dia inteiro em casa e não tinha figura paterna. Ele era uma pessoa sem figura paterna. O pai trabalhava, ganhava dinheiro, mas a preocupação do pai é quando sair do trabalho, beber, dormir e depois voltar para o trabalho. Ele era aquela pessoa alcoólatra funcional, né? Tem um alcoólatra que é funcional, que ele bebe bastante todo dia, mas ele consegue trabalhar, consegue manter um emprego. Tem alcoólatra que é funcional, até o dia que não é mais, né? Mas tem dependente químico que consegue trabalhar até o dia que não consegue mais, né? Sempre em algum momento. Mas tem pessoas que são drogados funcionais e alcoólatras funcionais, que conseguem ser drogadictos ou alcoólicos e conseguem ficar assim até os 65, 70 anos. E só dá problema lá para depois de 30 anos, 40 anos. Eu já vi vários casos. Não é porque a pessoa trabalha e ganha dinheiro que ela não é alcoólatra, não. Porque eu já vi vários casos de pessoas dependentes químicos que trabalhavam e ganhavam dinheiro. Só que dá problema no trabalho, mas como ele é bom profissionalmente, ninguém manda embora, todo mundo aguenta. Então tem as peculiaridades, né? E o menino ficava sempre sozinho. E eu falei pra ela uma coisa que ela questionou, duvidou e não acreditou. Ela era da área de saúde. Eu cheguei pra ela e falei assim, olha, o seu filho, ele pega todo o carrego do pai dele e tá indo pra ele. E eu já cansei de ver isso. Tipo, o menino tem um pai que é alcoólatra, tem um pai que é drogado. O menino é uma boa pessoa, ele é ótimo, super, super normal, mas ele pega o carrego todo do pai. Ah, mas Érica, isso não faz nenhum sentido. Aí a pessoa fala que é carrego genético, ele tem a genética. Não, eu não tô falando de genética.
Eu tô falando que ele pega aqueles obsessores, aqueles espíritos que estão em volta do pai, que pela até constelação fala, são outros espíritos que estão ligados ao pai, que pode ser tio do pai, avô do pai, que não foi aceito, não foi reconhecido, pode ser um aborto da família dele que não foi reconhecido, pode ser, né, um outro parente que era assassino e que ninguém sabe que ele matou pessoas. Então, assim, as famílias guardam muitos segredos. E às vezes segredos vêm em forma de carrego, porque são coisas não resolvidas, não ditas, não esclarecidas. Tudo que é esclarecido, que é dito, que é verbalizado, que é comunicado, tem mais poder, tem mais força e ganha força. Tudo que está escondido, em silêncio, oculto e que ninguém sabe, fica tudo preso no lado espiritual e ganha força no espiritual, no lado negativo. Por isso que também eu acho tão importante a psicanálise. Independente de eu ser uma pessoa ligada à magia e ligada à religião afro e de ser paranormal, eu dou muito valor à psicanálise, porque eu acho que quando você verbaliza o problema da família, verbaliza a falta, a carência, a loucura da família, verbaliza toda a dinâmica da família, eu acho que de alguma forma isso ajuda você a ter um poder sobre isso, a organizar isso inconscientemente ou até espiritualmente, entendeu? Quando uma pessoa da família tem mais consciência do que se passa com a dinâmica da família, essa pessoa, por ter essa consciência, pode estar ajudando muito o grupo, porque ela está consciente de todos os problemas ali que se passam. Isso pode ser fundamental para a melhora da família. Eu acredito nisso. E é minha experiência de 38 anos atendendo pessoas e 30 anos cobrando. Porque eu fiquei 8 anos atendendo sem cobrar, como eu já trouxe para vocês várias vezes, né? Porque eu não me sentia segura. Então eu treinava muito, fazia faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu estava no meio da faculdade que eu já estava cobrando. Já estava terminando, no meio da faculdade, eu já estava cobrando tarô. Então o que aconteceu? Esse menino era super bonzinho, então a mãe falou pra mim, isso é impossível, ele é um rapaz bonzinho, um rapaz ótimo. Mas eu cheguei pra ela e falei duas coisas que eu me lembro no atendimento que eu tô trazendo pra vocês. Você não tem paciência de ouvir o que o seu filho fala. E ela falava pra mim, olha, eu vou falar pra você uma coisa. Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu penso muito rápido, eu decido as coisas muito rápido, e minha vida tudo é muito rápido. Porque eu leio, eu trabalho, eu sou rápida, eu sou assertiva, então... Quando meu filho começa a falar, ele fala muito devagar. E ele demora para completar um raciocínio e ele é muito lento. Eu realmente não tenho paciência para ouvir o que ele fala, porque eu acho que ele demora muito para completar um raciocínio. Aí eu cheguei para ela, eu lembro claramente esse atendimento, eu falei para ela, querida, se você não tem paciência para ouvir um menino de 11 anos, 12 anos, era a idade dele, entre 11 e 12, quem é que vai ter paciência com ele? Porque ele não tem pai. Então, assim, você tem que parar para ouvir ele em algum momento do dia, tem que tirar o sábado para estar do lado dele, para conversar. Nem que você fique em silêncio para ouvir o que ele fala, entendeu? E tentar se comunicar com esse menino, porque ele tá assim... Ele é lerdo para falar, mas ele tem 11 anos. Então, assim, nem todo mundo com 11 anos é eloquente, né? Eu mesmo demorei muito para ser eloquente, gente. Quando eu tinha... Eu acho que até meus 35 anos, eu não era eloquente. Eu era muito tímida, eu era muito reservada, muito fechada. E eu tinha dificuldade para verbalizar. Eu acho que eu só comecei assim, a verbalizar melhor, a me colocar melhor, por causa dos meus atendimentos com tarô. Por causa dos atendimentos que eu fiz 10 anos também com psicologia, que eu atendi pessoas durante 10 anos. Passado, né? Um período que eu atendi 10 anos, psicologia analítica, e eu aprendi a ser eloquente, entendeu? Foi um aprendizado, porque eu, aquela pessoa que pensava muita coisa, lia, pensava, percebia muita coisa, mas eu tinha dificuldade para verbalizar. Até que eu comecei a ter uns insights, sabe? Que a comunicação é muito importante. E eu comecei a verbalizar as coisas para as pessoas melhor e falar de maneira cada vez mais clara. E aprender a ser eloquente, entendeu? Porque isso, acho que tem gente que nasce eloquente porque é muito inteligente.
Mas no meu caso, não. No meu caso, eu desenvolvi por necessidade de trabalho, necessidade de me expressar no meu trabalho, e porque eu percebia muita coisa como paranormal e eu não tinha como falar aquilo, eu tinha vergonha de falar o que eu percebia. Sabe o que é você ter evidência de um monte de coisa e você ter vergonha de falar? E você ter medo de falar e a pessoa achar esquisito, e medo de ser esquisita, né? Pois é, isso me assombrou durante muitos anos da minha vida. Até o dia que realmente foi quando eu entrei pro candomblé, que mudou muita coisa na minha vida, porque eu percebi, cara, que eu tinha que aprender a falar algumas coisas, porque era uma oportunidade para as pessoas saberem de uma realidade que eu estava percebendo em outra dimensão e que elas tinham que ter conhecimento disso, e o que elas vão fazer com esse conhecimento é problema delas, não é meu, entende? É isso, entende? O trabalho de paranormal, da pessoa que joga carta, do astrólogo, do tarólogo, do terapeuta, é ele falar o que tem que falar. Agora, se a pessoa quer ouvir aquela informação, entender o que você falou e não levar em consideração, isso é uma escolha dela e não sua. E por isso que eu tô fazendo esse canal, porque, por exemplo, essa pessoa que eu atendi, ela não ouviu o que eu falei. Eu falei duas coisas para ela. Eu falei que ela tinha que conversar com o filho dela com muito mais calma e que ela tinha que ter um espaço para o filho dela no sábado e no domingo. Porque ela chegava em casa às 11 da noite, tomava banho, comia, dormia e não tinha tempo nem de 10 minutos para dar atenção pro garoto. E que final de semana ela queria ver os amigos, ela queria fazer coisas, então ela não dava prioridade para focar naquele garoto pré-adolescente. E eu falei pra ela que isso não ia dar certo, porque ele não tinha nenhum suporte emocional. Ele precisava, então, urgentemente de um psicólogo 2 vezes por semana. E, na verdade, ele ia num psicólogo ruim, péssimo, e era 1 vez por semana, e o psicólogo não trabalhava muito esse garoto. Era aquele psicólogo que trabalha passando a mão na cabeça. Porque tem uns psicólogos assim, que não são firmes com a pessoa e não traz a mãe pra conversar e não atua mais. E eu falei pra ela, olha, eu vou falar uma coisa pra você como sensitiva, como paranormal. O seu filho vai pegar todo o carrego do pai dele. Tudo do pai dele. E ele vai ficar completamente desequilibrado de uma hora pra outra. E vai começar a agredir você e quebrar a casa toda. Porque tudo que tá com o pai dele vai pra ele. E aí, ela não acreditou no que eu falei. Ela achou que eu tava alucinada. Não contou, não acreditou nada que eu falei. Aí eu falei pra ela, tem que ser feito um trabalho pra fortalecer ele e blindar ele espiritualmente dessa coisa toda do pai, porque o pai já carrega uma coisa também de avô, de tio lá de trás, espiritualmente falando. E que precisava ser feito trabalho espiritual pra ele, ela também não acreditou. O que aconteceu foi que, assim, uns meses depois que eu falei isso, que ela ignorou a minha percepção, a minha evidência, depois de 5, 6 meses, ela me ligou, tipo, meia-noite, 1 hora da manhã, desesperada, que o garoto quebrou a casa toda. Tava totalmente agressivo, fora do controle, quebrando tudo. Eu falei com ela no telefone, ela tava desesperada e eu tive um pouco de misericórdia. Hoje em dia não tenho tanta, porque quando você explica pra pessoa o que tá acontecendo e a pessoa sabe que eu não tô de brincadeira, e eu explico claramente o que tá acontecendo, e a pessoa ignora, eu já acho que é perda de tempo eu ficar atrás de uma pessoa que não dá atenção pro que eu tô falando. Hoje em dia eu não perco muito o meu tempo mais. Mas isso já faz mais ou menos uns 8, 9 anos. Ela me ligou desesperada. O garoto tinha quebrado a casa toda. E eu cheguei pra ela e falei, olha, eu vou falar só uma coisa pra você. O teu filho tá pegando tudo do pai, tem que fazer um trabalho fortíssimo pra ele. Esse trabalho tem que ser feito a cada 3 meses. E você tem que começar a se fortalecer esse menino. Mas mesmo assim eu aconselharia ele a fazer terapia, porque ele tá com pai ausente e mãe ausente.
Porque você também é ausente. Você não tá presente. Ele é totalmente ausente de você e do pai. Não é que você tem que ficar paparicando e puxando o saco dele o dia inteiro. Não é isso que eu falei. Eu só via que ela não conversava com ele. Ela não dialogava com ele. Ela não tinha paciência. Porque ela era uma pessoa inteligente demais, muito acelerada, e o garoto, ela achava que era burro. Eu não acho que ele era burro, eu acho que ele era mais lento que ela. Eu acho que tem pessoas que falam mais devagar, que pensam mais devagar, que agem com mais calma, mas eu não acho que isso é burrice. Eu acho que é a estrutura de cada pessoa mesmo, sabe? Eu acho que às vezes uma pessoa devagar vai longe. É devagar, mas vai longe. E às vezes uma pessoa rápida, acelerada, consegue um monte de coisa, mas isso não é garantia de que um é mais inteligente que o outro. Isso eu não acredito nisso. Eu falei pra ela também que tinha um amigo dele que era traficante, que tava frequentando a casa deles e que era filho de família e que tava levando droga pra ele. E aí ela falou, mas o único menino que vem aqui é filho de família rica. Eu falei, sim. Aí eu falei pra ela, só pra você entender, filho de família rica também trafica. Aliás, filho de rico trafica e muito. Entendeu? Achar que só filho de pobre trafica, você tá enganada. Eu já vi milhões de coisas nessa vida. E rico, e filho de rico também trafica. E aí ela ficou assim, eu falei, vê o WhatsApp dele. Ela viu que o garoto tava vendendo droga pro filho dela. E ele era filho de uma família rica. Mas era um dinheiro extra que ele tava ganhando, né? Um dinheirinho extra para ele colocar lá no armário dele. Porque ele não precisava ser traficante, e daí tá a explicação de que nem todo traficante é traficante por causa de pobreza. Porque tem gente que trafica sendo rico. Então o motivo não é fome, é interesse comercial mesmo, entendeu? E ela viu que ela tinha que conversar mais com o menino, que não tinha saída. Mas pode acreditar vocês que ela não quis fazer os trabalhos espirituais para ele, porque ela achava que a linha dela era uma linha de 400 anos para cá, que eu não vou falar qual linha que era, e ela achava que a minha linha, que era afro, na época eu fiz uma proposta com trabalho afro, ela não quis fazer. Aí eu falei, engraçado, você tá me ligando que ele tá cheio de problema, mas você não quer fazer o que eu tô falando que tem que fazer. Então, o que eu posso fazer por você? Não posso fazer nada. Você vai internar ele numa clínica psiquiátrica, você vai internar ele porque ele enlouqueceu, quebrou tudo. Só que o problema dele é espiritual. Você vai dopar ele de remédio com psiquiatra, porque ele tá tendo uma crise, um surto, mas ele também tá usando droga. E ele tem um carrego enorme do pai dele, ele vai seguir o mesmo caminho. Só que ele vai seguir o caminho de tal maneira que você vai acabar largando esse garoto e largando ele por aí, entendeu? E ele vai pro buraco. Bom, esse foi o caso que aconteceu, porque foi eu falar o que eu tô vendo, o que eu acredito, e por conta da linha dela que ela acreditava, que não trabalhava de maneira muito forte, muito firme, nem muito mais que as pessoas acham que às vezes a linha afro é uma linha densa, uma linha forte, uma linha pesada, mas é o que resolve. É afro ou magia. E eu já peguei casos de pessoas com vícios pesados, você faz trabalhos e a pessoa melhora, porque o problema é todo espiritual. Existem certas compulsões de droga, de álcool, que o problema é espiritual. Agora, tem casos mais graves que eu já peguei, de gente que o problema é tão grave que tem que ficar fazendo trabalho espiritual durante 2 anos para a pessoa melhorar. E tem pessoas que melhoram em 2, 3 trabalhos. Elas já mudam, entende? E na linha de magia, então, às vezes você faz 1 ou 2 trabalhos e a pessoa já muda completamente. Depende do comprometimento espiritual que a pessoa tem. Esse caso que eu ia contar pra vocês, que é uma pessoa que não me ouviu, né? Essa pessoa não me ouviu de jeito algum, de forma alguma, mas tudo que eu falei pra ela estava acontecendo. E
eu acho que é importante a mãe ouvir o filho também, sabe? E ouvir, e mesmo que ele seja chato, que ele tenha uma conversa chata, repetitiva, uma conversa bobinha, que a mãe acha que é idiota, é melhor ouvir a conversa idiota, bobinha, porque é o que ele tem para falar, né? Ele tem 12 anos. Deixa ele falar o mundinho dele, a cabeça dele, sabe? Porque se você não tem paciência para ouvir a cabeça de uma criança de 12 anos, um pré-adolescente, ele não vai conseguir verbalizar as coisas dele, e ele não vai ter muito quem ouça, porque no mundo masculino, inclusive, esse menino tinha 11 anos, 12 anos, 11 para 12, o mundo masculino, os garotos não ouvem o outro assim. Não tem essa paciência para ouvir. Então, a única coisa que ele conseguiu é fazer amizade com um traficantezinho de classe média alta. E ele já estava com essa carga toda espiritual, né? Então ele. O problema que eu acho nesse caso é que o garoto não aguentou a carga espiritual em cima dele, na minha visão como paranormal, que era muito pesada, muito alta, era do pai dele. Ele não aguentou. E os espíritos que atormentavam o pai, que estava no alcoolismo há muito tempo, ela nunca fez nenhum trabalho para esse cara, nunca cuidou dessa parte, estava atormentando o garoto. Estava atormentando o garoto. Nesse ponto, assim, por mais que a gente fale, a igreja evangélica, ela atua muito mais espiritualmente com esse pessoal drogado e alcoólatra para libertação e para trabalhar a parte espiritual do que várias linhas aí que não conseguem. Isso é fato. A igreja evangélica faz muito mais coisa para pessoas que estão se drogando, se alcoolizando, tentam trabalhar muito a parte espiritual para ver se a pessoa sai daquela carga toda que leva à compulsão. Porque eu não acredito que uma pessoa quer se drogar, quer se alcoolizar, quer ir pra rua, sabe, quer quebrar tudo, se ela não tá com um puta do acompanhamento pesado, entendeu? Eu não acredito. Pra mim, tá e muito, entendeu? Só que tem que trabalhar isso numa linha mais adequada, é a afro, porque você vai mexer nesse acompanhamento e vai. Agora, isso é pra quem merece, pra quem valoriza, pra quem respeita, né? Porque ela não ouviu nada que eu falei. E provavelmente ela achava que era uma linha pesada. Isso é um problema dela, não é meu, né? Tô só trazendo o caso pra vocês. E eu já vi outros casos pesados que melhorou fazendo esse trabalho, que é justamente mexer nesses carregos, nessas presenças, nesses acompanhamentos. Que muitas vezes é de desencarnado, assim, falando o máximo que eu posso falar, entendeu? Mas às vezes também tem entidades, espíritos envolvidos com isso também. Às vezes tem demandas de magia na família, até de antepassados, por exemplo. Se algum antepassado teu receber uma demanda de magia muito grande, pode ser que o teu filho se desequilibre. Pode ser que essa demanda de magia do teu avô, da tua mãe, vá pro teu filho? Sim, pode. Existe esse movimento porque o plano espiritual está o tempo todo em movimento, o tempo todo agindo e tem muita coisa acontecendo. Só que as pessoas não veem isso. Só vê isso o pai de santo, o monge, o paranormal, o yogi, ele percebe um pouco mais desse movimento espiritual. Sim, em outras dimensões, em outros espaço-tempo, tem muitas coisas acontecendo e às vezes as pessoas estão recebendo ataque espiritual. E às vezes esse ataque é em função de antepassados, de carregos da família ou de magias. Ou da casa mesmo, né? Nesse caso era de antepassado, era do pai dele. Mas podia ser, já vi casos que era da casa. A pessoa entra na casa e desequilibra ali. E naquela casa a pessoa tem vontade de se alcoolizar. Porque a casa tem acompanhamento. Então não é tão assim, eu não posso dar uma fórmula para vocês que todo mundo que se alcooliza, que se droga é antepassado. Porque pode ser demanda de magia, pode ser problema com a casa, e, né, pode ser. E emocional, com certeza, sempre tem o fruto do emocional. Claro que a pessoa que passou com ausência paterna, ausência materna,
que não recebeu atenção nem do pai, nem da mãe, né? E que a mãe não tinha paciência, e o pai era ausente, essa pessoa pode ter um grau de depressão, de desânimo, de melancolia, e ela pode ficar numa depressão tão grande que ela fica agressiva. Sim, pode acontecer. Eu sei que isso também acontece. Mas só que nesse caso ele estava agressivo por influência mesmo de acompanhamento. Porque foi o que veio claramente para mim. Mas esse foi um caso que eu tô trazendo para vocês que a pessoa não me ouviu. Outra coisa que eu vou trazer que aconteceu foi na minha vida pessoal, não foi nesse caso, foi essa mulher que foi atendimento, que eu atendi ela algumas vezes. Na minha vida pessoal, eu tava na minha casa, faz mais ou menos 10 anos atrás, por aí. E eu, assim, tava em casa fazendo alguma coisa que eu não lembro o que que era, fazendo uma coisa assim, normal, corriqueira. E eu tive a visão de que um conhecido meu, que nem era amigo muito próximo, mas era conhecido de um conhecido meu, um conhecido, que ele estava se suicidando, que ele tinha tomado uns comprimidos que ele estava suicidando na casa dele. Eu tive essa visão do nada na minha casa. E eu lembro que isso aconteceu assim, espontaneamente, assim. E o que eu vou trazer disso para vocês? Ele não era meu amigo profundo, entendeu? Ele era uma pessoa que eu conhecia, que eu convivia socialmente. Eu conhecia ele, mas não era aquela amizade muito profunda. Então, nesse caso, eu acho que o plano espiritual me usou como veículo para salvar ele. O que eu acho que pode acontecer é que às vezes o plano espiritual pode usar a gente como veículo para salvar os outros. Que é você ter uma intuição muito forte, uma visão, né, um sonho premonitório, uma sensação estranha em relação a alguém, e você fica lá e liga para a pessoa e fica ligado. O que eu fiz? Eu liguei para ele, porque eu tinha o telefone dele, e falei: fulano, você tomou remédio para suicidar? Fui bem assim, bem direta. E ele falou: tomei, acabei de tomar 30 comprimidos. Eu falei: eu tô sabendo disso. Eu vou ligar para uma pessoa para ir te buscar, para te levar no hospital. Porque eu morava longe do bairro dele e ele tinha que ir pro hospital fazer lavagem. Ele falou: Érica, eu quero ir embora. Aí ele desligou o telefone. Eu liguei para uma pessoa que conhecia ele, que eu conhecia também, que era conhecida em comum. Falei: fulano, eu não vou citar o nome, vai na casa dele agora, pede alguém para ir lá, porque ele acabou de tomar 30 comprimidos e ele tá querendo ir embora dessa terra. Ele precisa de ir no hospital para fazer lavagem. E aí o cara ficou desesperado e foi na casa dessa pessoa, desse outro homem, e salvou o cara, ele levou pro hospital e fez a lavagem. Então, assim, o que eu penso disso é que foi na minha vida pessoal, que eu não tinha muito amor e amizade por esse cara, mas era amigo de um amigo meu. Eu gostava, achei ele uma pessoa legal e tal, mas assim, não tinha essa coisa de coração. E que claramente ficou para mim um ensinamento de que a gente é, muitas vezes, veículo de salvação para algumas pessoas. Quando é espontâneo, quando é de lá para cá. Espontaneamente, vem para você. O plano espiritual abriu um cinema para mim. Eu vi eles tomando os comprimidos. E aquele filme que eu via porque precisava ser visto. Então eu acho que o plano espiritual, quando você trabalha espiritualmente de verdade, ele abre para você algumas coisas porque precisa ser vista, porque você é veículo para fazer um trabalho. Isso eu acredito. Mas o que eu vejo é que tem pessoas que querem usar os médiuns, os paranormais, para obter coisas obscuras e prejudicar pessoas e fazer coisas horríveis. E às vezes sem propósito nenhum, só pela futilidade e mediocridade. E que o médium paranormal, pai de santo, pessoa que trabalha com magia, tem que tomar cuidado para não ser... não virar capacho da loucura dos outros, falando assim. Você tem que fazer aquilo que a sua consciência permite, que você acha que é o correto. Porque muitas vezes, pelas pessoas saberem que você é paranormal, que você tem acesso a outras realidades, acesso a espíritos, a deidades, a entidades,
Algumas pessoas querem fazer uso disso de uma forma manipuladora. E você tem que perceber essas coisas e tem que ficar atento. Isso demanda um tempo para você perceber. Esse conhecido meu, ele foi salvo. Ele fez a lavagem lá do estômago. Ele realmente foi salvo. Eu tenho mais histórias para contar, mas esse vídeo ficou com 35 minutos e eu acho que tá muito longo, então eu vou terminar o vídeo e vou fazer de novo outro vídeo daqui a pouco. Ver se eu gravo hoje outro vídeo para deixar para depois de amanhã, porque a gente também tem que ter um limite, né, que a gente fala. Mas são essas histórias que eu achei que foram também bastante significativas para mim, por isso eu lembrei, por isso eu escrevi, né? Eu tô escrevendo aquilo que realmente me trouxe algum tipo de aprendizado. Que nós podemos ser veículo para dar recado para os outros. Até vocês mesmos podem ter um sonho, uma intuição, uma sensação, e você falar com um amigo, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, com uma pessoa que você conhece, porque todos nós somos um canal e todos nós podemos orar, podemos fazer trabalhos espirituais, podemos elevar o nosso pensamento, podemos estudar, ler, podemos pensar uma coisa mais espiritual e saber que por mais que a matéria seja importante, que é sexo, dinheiro, comida, né? A gente também precisa desenvolver qualidades espirituais, que é o poder de evocação, de oração, de sublimação, de elevação de pensamento, de transe, de comunhão, poder atuar em outras esferas. Mas para isso você tem que colaborar, você tem que sair um pouco da tua mente comum do dia a dia, que a gente está ligado meio que numa forma mecânica. Você tem que se concentrar, focar, aprender a meditar, aprender a entrar num transe e a se comunicar com os outros planos, com outros seres maiores, nem que seja Deus, Nossa Senhora, Buda, seja você, Ganesha, entende? Afrodite, Hecate, Lilith, seja o nome que você quiser dar. Mas o ser existe, são diferentes, né? Pode ser deusa Kali, Shiva, mas são deidades que existem em outras dimensões, em outros planos. E você pode se conectar, pode se remeter a eles, pode ter uma comunhão com eles. Para atuar na resolução de problemas da tua vida. O problema é que quem não sabe fazer isso, não aprende e não faz, não trabalha espiritualmente. O próprio reiki veio aí para ensinar as pessoas que a pessoa pode fazer reiki à distância e pedir pelos outros à distância. É uma forma. Mas aí é pela mão, né? Só que a gente pode trabalhar com transe também. Não é só pela mão. É um trabalho mais profundo de transe e que a magia faz muito bem. Que as religiões afro também trabalham o transe de alguma maneira, assim, não necessariamente corporação, mas você conectar e se remeter a algo maior que você. Sabendo que existem muitas coisas maiores que a gente e que a gente tem que trabalhar nosso vínculo com as outras dimensões, porque elas estão aí. Então, esses dois casos foram esse rapaz que tentou suicídio, mas engraçado que o Akasha, ou o nome que vocês queiram dar, abriu lá o cinema e mostrou a imagem, e por conta dessa visão que eu tive, eu liguei para ele, liguei para o amigo dele, e ele está vivo hoje. E eu acho que ele não tem nem consciência de que se eu não tivesse tido essa visão, não ia dar tempo dele fazer a lavagem e ele estaria morto. Então, olha como que o plano espiritual salvou ele através de uma pessoa, trazendo uma visão e um telefonema. Como que um telefonema pode salvar alguém. Por isso é importante a gente estar sintonizado com a nossa intuição, as nossas sensações, as nossas percepções internas. Por mais estranhas que pareçam, às vezes elas têm sinais, têm sentidos maiores.
E hoje eu levo muito a sério as coisas que vêm para mim, tanto em evidência quanto em intuição também. Sensação, que são os nossos instrumentos, né? Sensação, intuição, sonho, transe. Às vezes as visões também não são de olho aberto. Eu vejo muito de olho aberto. Mas tem gente que eu conheço, por exemplo, tem visões de olho fechado. Ela fecha o olho e aí tem visões. Eu vejo de olho aberto mesmo. Mas eu conheço gente que só vê de olho fechado. De qualquer maneira, é uma forma de ver. E outro dia eu aprendi com uma pessoa aí, que é de magia, que quando você quer aumentar a tua intuição, você fecha teu olho direito e tenta olhar mais com o olho esquerdo, que a tua percepção aumenta. Que eu aprendi aí. Obrigado, minha gente. Eu vou fazer outros vídeos. Obrigada.